Eu quero ser colocado agora como instrumento, um canal limpo e desobstruído de Deus para a sua vida, para compartilhar uma pequena porção da sua palavra que está no livro aos Gálatas, da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e diz assim, Gálatas capítulo 2, 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. A cruz de Cristo é o maior evento aí da história para todos nós. É essa cruz que nos trouxe vida, por essa cruz que os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas maldições, as nossas enfermidades, elas foram tiradas de nós. O preço do pecado, o preço da condenação eterna foi pago ali na cruz, nesse evento tão maravilhoso que foi a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E aconteceu, como aqui o texto nos diz, por amor Ele se entregou por cada um de nós. E quando o apóstolo Paulo aqui diz, estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, é saber que a crucificação, ela vai, assim como toda forma de morte, vai significar para nós uma separação. Quando um familiar, alguém querido nosso, morre, parte dessa vida para a glória, nós sabemos que nós somos separados ali dele. A crucificação também, quando o apóstolo Paulo aqui nos traz essa ideia, é porque ela tem um propósito de nos fazer separação. Primeiro quer dizer que a palavra separação nos torna santos. Santos quer dizer separados. Então nós somos separados do mundo, então logo nós somos separados do pecado. Em Romanos capítulo 6, verso 2 diz, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se a gente tem essa ideia de que a cruz, ela nos separa do pecado, ela nos separa daquilo que nos faz mal, como a gente vai poder querer voltar a viver nesse pecado? Não. Aquilo que a vida de Cristo em nós nos traz é essa indignação com uma velha vida. Porque a cruz de Cristo, ela nos separa também das crenças do passado, das nossas ambições orgulhosas, egoístas. Por isso, a cruz ela tem esse poder. E quando nós temos a consciência que estamos ali crucificados com Cristo, certamente aquela dor do pecado, ela vai assim ser algo latente dentro de nós mesmos, a fim de que o pecado, essas ambições, as crenças do passado, aquele modo de viver subserviente, onde talvez um voto de pobreza era aquilo que demonstrava talvez a nossa piedade, mas não é isso que Deus faz, não é isso que Deus quer. Deus, quando Ele morreu por nós naquela cruz, Ele já tinha nos ensinado em Cristo Jesus que Ele nos deu vida e nos deu essa vida em abundância. E pensando sobre essa crucificação, nós vamos entender que a crucificação, ela vai gerar o quê? Um sepultamento. E nós somos sepultados quando há um batismo. O Senhor Jesus nos diz que dos homens nascidos de mulher não haveria ninguém igual a João Batista. Ele colocava ali sobre João Batista esse peso ali desta referência para todos nós. Mas João Batista ele nos trouxe essa ideia do batismo, ali daquela imersão. Quando ali Jesus foi imerso naquela água do Rio Jordão, naquele momento se estabeleceu uma identidade, a identidade que Deus deu para ele, quando no céu se ouviu aquela grande voz dizendo, este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Ali, a morte trouxe, ali o batismo significa isso, de uma morte onde há um sepultamento, nos traz essa identidade de sabermos que somos cristãos autênticos. Com cristão não é aquele que segue a Cristo. Cristão é aquele que se faz como Cristo. Portanto, essa morte de Cristo
tem que fazer parte da nossa vida, tem que ser lembrada na nossa vida, porque todos os atos cerimoniais que hoje nós temos, das festas que celebramos, a única autorizada pelo Senhor Jesus Cristo a nós é que fizéssemos caso da morte dele através da ceia que celebramos aí nas nossas igrejas. A ceia que às vezes nós temos dentro da nossa própria casa, dessa celebração intencional à morte que nos deu vida. E quando a gente pensa nesse sepultamento, ela nos traz também uma caracterização. Qual a caracterização? É de que Cristo se torna o nosso propósito de vida. Então, viva Cristo na sua vida. Saiba que a partir de hoje você deve caminhar em novidade de vida, deixando para trás um viver velho, de um modo de pensar velho, de um modo de pensar retrógrado, de um modo de pensar que te afasta do amor de Deus, de um modo de pensar que te afasta daqueles que podem te ensinar. Nós já vivemos num tempo onde a Igreja de Cristo não é aquela que distingue os seus membros, mas é aquela que une os seus membros. Não há uma separação de clero e leigos, muito pelo contrário, todos estamos pastores juntos das ovelhas, porque o próprio Jesus nos deu, nesse propósito de vida, Jesus nos ensinou que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. No aprisco, o pastor era a porta, e isso significa que qualquer pessoa, qualquer animal que quisesse ter um contato com as ovelhas, deveria passar necessariamente pela vida do pastor. Então é nessa comunidade que nós devemos viver Cristo, mostrando, exalando esse bom perfume, deixando com que a nossa luz brilhe, para que os homens conheçam as nossas boas obras, assim como está lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Estar crucificado nos diz diretamente respeito à condição de mudarmos o nosso padrão de vida. O que você tem feito para mostrar Cristo? Algo que eu aprendo na minha vida, que às vezes a única Bíblia que eles vão poder ler, outras pessoas poderão ler, talvez seja a sua vida. A Bíblia nos ensina que nós somos como cartas vivas, e essa identidade nós temos que voltar a um tempo onde a nossa palavra ela deve valer mais do que a nossa assinatura. Eu aprendi no seminário que morra, mas cumpra a sua palavra. É essa identidade desse novo propósito de deixar essa luz brilhar, é saber que nós, não pela religião que deveria nos ajuntar, a religião que hoje está nos separando, a religião que deve ali ter a cruz como seu objeto, essa é a verdadeira religião de Cristo, onde a cruz nos mostra o amor. E as nossas atitudes, elas têm que revelar o amor e não condenação. Eu fico pensando que não deve ter mais pessoas que mandam outros para o inferno do que às vezes os crentes. Essa é uma palavra dura, mas a gente às vezes classifica o destino das outras pessoas quando a gente fala, aquilo ali foi para o inferno, fulano de tal vai para o inferno. Isso, não. Nós precisamos de levar a conhecer o amor de Deus antes do inferno. Ir para o inferno é uma questão de uma pessoa com o Senhor. Agora, enquanto aqui estivermos, é pensar que todos nós estamos prontos e somos alvos do amor de Cristo. Isso é o sentido da crucificação, porque quando o apóstolo Paulo diz, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós vivemos na carne, nós temos que saber que, conforme a palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1, diz, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Nós precisamos entender que se vivemos aqui, ainda que por um tempo, ainda que passageiramente, nós temos que viver ainda essa carne, suportar as dores, suportar as aflições, suportar as dificuldades, mas com essa esperança, motivado por uma esperança de um algo novo, que é a vida de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu agora vivo, que ele lembra-nos do contraste entre a vida que agora vivemos e a nossa vida
antes de nos tornarmos cristãos, a nossa vida, ela de fato tem que fazer diferença. Quando nós não éramos cristãos, quando nós tínhamos ou carregávamos aquela natureza de pecado na nossa vida, tudo era diferente. E agora passa a ter outra perspectiva, outra visão, outra ideia. Por isso, querido telespectador, você que está nos assistindo agora, você que me assiste agora, lembre-se, a sua vida ela tem que mudar quando está em Cristo. E necessariamente mudar para melhor. Mude a sua vida para melhor. Mude a sua vida em Cristo. A cruz tem que te lembrar. A cruz era aquele memorial, é esse memorial que você tem que guardar dentro do seu coração, que foi por meio dela que nós ganhamos a vida. E para viver a fé, é viver com Cristo, claro, dirigindo a nossa vida, em todos os seus atos. Lembre-se de perguntar ao Pai, será que vou fazer isso? Lá em Tiago, Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 15, eu quero ler esse último versículo e diz: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Busque de Deus, se Deus quiser. E isso é estar com Cristo crucificado ali naquela cruz. Se Deus quiser, hoje eu vou buscar minha porta de emprego. Se Deus quiser, hoje eu vou buscar a restauração do meu relacionamento. Se Deus quiser, hoje eu vou pagar as minhas dívidas. E isso tudo, as respostas aí, para essas são fáceis. Jesus quer que você pague suas dívidas, restaure os seus relacionamentos, que você perdoe aqueles que te ofenderam, porque isso é o preço de estar crucificado com Cristo. Então, que você viva essa realidade na sua vida, de obter os benefícios aí da crucificação, do sepultamento e também desse renascimento em Cristo Jesus por todos os seus dias. Viva uma nova vida hoje e todos os dias. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.